A lição desta manhã, abra sua Bíblia, 1 João, capítulo 1. Essa é a quarta exposição na série sobre 1 João. E eu peço que você abra sua Bíblia nesse capítulo. Eu vou ler apenas o verso 7. E depois vou orar e nós vamos meditar nesta verdade. 1 João 1, 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela liberdade que temos de lê-la e de meditar nela no nosso país. Esta verdade está aberta diante de nossos olhos. Nós verdadeiramente desejamos que ela chegue ao coração de cada um de nós, levando-nos a entender e a praticar uma verdade que glorifica o Teu nome e que é preciosa à nossa vida. Edifica-nos, ó Deus, pela Tua palavra nesta manhã. Nós te rogamos em nome de Cristo. Amém. Na lição anterior, eu demonstrei aos irmãos algumas verdades nos versos 6, 8 e 10 desse capítulo. E eu vou retomar desde o verso de número 3, algumas verdades, e depois no verso 5, e o conjunto dos versos 6, 8 e 10, para nós entendermos o verso 7. 1 João 1,3 diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, ou seja, é o testemunho dos homens que andaram com Jesus. A nossa fé, irmãos, é baseada no testemunho desses homens. Eles viram, ouviram, contemplaram, suas mãos tocaram do verbo da vida, Jesus Cristo. E é aquilo que esses homens vivenciaram e que Deus então deixou escrito nos evangelhos e nas epístolas, que é a base da nossa fé. Eles testemunharam sobre a verdade a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E João deseja algo para que também tenhais comunhão conosco, ou seja, o conhecimento e a fé nessa verdade levou-os a pertencer ao mesmo corpo, a uma comunhão entre aqueles que têm reconhecido que Jesus Cristo é o grande Salvador. Ou seja, ao crermos em Jesus Cristo, nós então entramos nesta comunhão, neste corpo de Cristo, formado desde os primeiros salvos, no tempo apostólico, até os nossos dias. E ele termina dizendo: e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O que é esta comunhão com o Pai? Ele demonstra que o cristianismo não é uma filosofia de vida. Você não pode tomar os princípios do Evangelho e começar a vivê-los pensando que isso vai transformar você num cristão. Você não tem que fazer para então tornar-se um cristão. Primeiro você tem que tornar-se um cristão, para então possuir poder de fazer e viver essa verdade. O primeiro passo é que você se arrependa dos seus pecados e se refugie em Jesus Cristo. E esta comunhão é o quê? Numa comunhão com uma pessoa, nós falamos com ela, ela fala conosco. Numa comunhão com alguém, nós estamos nos lembrando desta pessoa. Falamos às outras pessoas sobre as qualidades dela, sobre aquilo que admiramos nela, e esta pessoa está influenciando a nossa vida. A comunhão com o nosso Deus é assim. Nós falamos com Ele em oração. Ele fala-nos através da sua palavra. Nós cantamos e testemunhamos, dizendo como esse Deus é maravilhoso. E esse Deus entra em contato conosco pelo seu Espírito, influenciando a nossa vida. A nossa comunhão é com um Deus grandioso e maravilhoso, o nosso Deus e Pai, desde que nós conhecemos e cremos no Senhor Jesus Cristo. Mas o verso 5 nos traz uma lembrança sobre esse grande Deus. Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Quem é esse Deus com o qual nós conhecemos e tememos? É um Deus perfeito. Um Deus não atingido pelo pecado que atinge a nossa raça. Não limitado pelo pecado como nós somos limitados,
um Deus não sujeito à morte, um Deus 3 vezes santo, maravilhoso, bondoso, gracioso, e a sua graça quer dizer que ele realmente é misericordioso e gracioso no seu amor para conosco. Esse Deus ao qual não é atingido nem influenciado pelo pecado, é o Deus em quem ou diante de quem nós nos curvamos. Quando começa a nossa história cristã? Quando começou a sua comunhão? É quando a palavra de Deus lhe convenceu que Deus não era aquele Deus que você pensava que ele fosse. No nosso pensamento humano, nós atribuímos a Deus as falhas de caráter, os defeitos que nós vemos em nós mesmos. Sabe, os gregos fizeram muito isso, não é? Quando eles foram criando seus deuses de acordo com os vícios que eles viam nas pessoas. Então, os deuses gregos são cheios de vícios, de realmente circunstâncias humanizadas. São como nós, fracos, pecadores, levados por toda sorte de desejos. Mas você observa que quando Moisés se aproxima da sarça ardente, Deus diz a ele: tira as sandálias dos seus pés. Você está pisando em terra santa, porque o Deus verdadeiro está se aproximando de você para ter comunhão contigo. Então a palavra de Deus nos revela a grandiosidade desse Deus. E ao contemplar realmente quem é Deus, você contempla o que Deus fez por você em Jesus Cristo, levando Jesus Cristo a morrer em seu lugar para que o problema do pecado seja definitivamente solucionado. Então você olha para os versos 6, 8 e 10, e nessa comunhão com Deus, agora João vai nos dizer que nós não podemos incorrer em alguns erros. Note o verso 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui ele está dizendo, se sua boca diz uma coisa e a sua vida outra, você está mentindo para si mesmo. Não é possível ter comunhão com Deus enquanto nós professamos esse Deus tão incrível, mas que isso não atinge a nossa vida. Você sabe o que é incredulidade? Você sabe o que é ser um ser humano incrédulo? É um ser humano onde a visão de Deus não modifica absolutamente nada no seu comportamento, na sua mente e no seu coração. Um homem incrédulo é aquele que olha para a Bíblia, olha para esse Deus tão incrível e simplesmente considera que nada disso é valioso o suficiente para mudar a minha vida. Então, se nós dissemos que temos comunhão com esse Deus tão grandioso, mas ao mesmo tempo andamos em trevas, você não conhece esse Deus. Porque se você conhecesse esse Deus faria você tremer da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. E talvez você não dormisse com a visão de um Deus tão grandioso e maravilhoso. Então tenha muito cuidado com o seu testemunho. Se eu digo que tenho comunhão e ando em trevas, sou mentiroso. Olha agora para o verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Novamente agora nós estamos realizando um auto-engano ao dizer, olha, não há esta natureza pecaminosa em mim. Não há esse grande mal que Deus está dizendo que existe e eu não consigo identificar esse mal e esse pecado em mim. E aqui João está dizendo, se você diz isso, que não possui uma natureza pecaminosa, você está mentindo para si mesmo. As evidências são que você a possui. Agora João está contrastando quem é o grande Deus com a grande fragilidade que eu e você temos. Nós, irmãos, não nos aproximamos de Deus como iguais. Nós nos aproximamos de Deus como vermes que somos. Nós não nos aproximamos e falamos com o nosso Deus por maior liberdade que Ele nos dê como nosso Pai, como se nós estivéssemos falando com qualquer pessoa. É o Deus grandioso, ao qual um pecador como eu se dirige a Ele em oração,
rogando que Ele atenda os pedidos de um homem fraco como eu. Se você não reconhece a sua natureza pecaminosa, não reconhece quem realmente você é, você está se auto-enganando e você ainda não descobriu realmente quem é Deus. O verso 10 completa: se dissermos que não temos pecado, ou seja, que não cometemos pecado, se dissermos que não pecamos, agora, ao invés de sermos mentirosos, estamos fazendo Deus mentiroso, porque Ele diz que nós pecamos e Ele diz claramente quem nós somos. Ou seja, se nós dissermos que não é verdade aquilo que Deus está falando a respeito de nós e que nós somos pecadores e que nesse pecado não merecemos nada dele, nós estamos dizendo que Ele está mentindo e a sua palavra ainda não adentrou no nosso coração. Qual é o Deus que você conhece? Qual é o Deus que você mantém em comunhão? É um Deus que não faz tremer o seu coração. Eu não estou falando aqui de emocionalismo. Eu estou falando aqui de reconhecermos quem somos e o Deus grandioso que Ele é. E João está nos chamando a atenção exatamente para isso. Esse Deus santo a quem nós servimos e cremos. Então nós chegamos em duas porções, os versos 7 e 9. Os versos 7 e 9, eles vão falar sobre nossos deveres e vão falar sobre a graça de Deus. Eles vão falar sobre nós, o nosso andar neste mundo com o nosso Deus. E ele vai dizer o que Deus fez para que essa comunhão fosse possível. Estabelecerá duas verdades sobre nós. Verso 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Isso é algo a respeito de nós. Verso 9, se confessarmos os nossos pecados, também uma verdade a respeito de nós. Mas olha as verdades a respeito de Deus. Verso 7, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso é algo que Deus está fazendo. Verso 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que Deus está fazendo. Então agora nos versos 7 e 9, nós separamos o que é uma realidade para nós e o que Deus está fazendo em nosso favor. Nós vamos iniciar por essa porção do verso 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Eu preciso dizer algo para iniciar isso. Durante a história da interpretação bíblica, muitos consideraram que essa expressão, se andarmos na luz como Ele na luz está, denota algum tipo de perfeição da nossa parte. E esta perfeição seria atingida apenas por alguns de nós. Apenas alguns de nós que cremos em Cristo estão andando na luz. E ao andarem na luz, têm comunhão uns com os outros. Então este andar na luz seria para uma elite espiritual que haveria atingido este nível. E que esta, então, elite espiritual estaria livre dos seus pecados, livre das suas fraquezas e livre dos seus erros. Isso não é verdade. Isso não é verdade, pelo menos você pode olhar para o verso 6, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, Ele está dizendo que sim, isso é possível. Darmos lugar ao pecado e permitirmos que o pecado realize realmente o seu mal em nossa vida. Então o verso 7 não está falando sobre perfeição, está falando sobre a realidade do nosso viver, está falando exatamente sobre quem somos em Cristo. E ao falar isso, nós temos que recordar de outros textos bíblicos e de outras verdades preciosas para entendermos o que significa andar na luz. E primeiro, se existe um andar na luz, também existe um andar aonde? Nas trevas. E é este andar que nos caracterizava antes de conhecermos Jesus Cristo. Se você pode acompanhar-me em Efésios capítulo 4, Paulo vai dizer quem éramos antes de conhecermos Jesus. O verso 17 de Efésios 4 vai dizer: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Ele está lembrando como nós vivíamos e andávamos antes da nossa salvação. E ele vai estabelecer isso dizendo, na vaidade da sua mente, como as pessoas sem Cristo vivem.
literalmente de forma vã. A palavra vaidade é muito próxima da palavra que a Bíblia usa para demônios. Literalmente, como anda um homem sem Cristo, servindo aos demônios, vivendo de uma forma vã, desperdiçando oportunidade na vida. O verso 18 diz que eles vivem entenebrecidos no entendimento, ou seja, a mente deles está em trevas, eles não conseguem contemplar a verdade diante deles. Eles estão separados da vida de Deus pela ignorância voluntária que há neles. Eles não querem que a Bíblia revele quem é esse grande Deus, e por isso o coração deles é duro. Deus fala, eles não ouvem. Deus chama a atenção, eles não se percebem. Deus chacoalha eles, não faz diferença. O coração está duro. E Deus pode falar dia após dia. Há uma expressão em Jeremias que é maravilhosa. Jeremias denuncia a dureza do coração do povo judeu, dizendo: e de dia em dia, começando de madrugada, vos falei a palavra do Senhor. Jeremias está dizendo assim: vocês nem tinham acordado ainda, e eu já estava pelas ruas transmitindo a mensagem do Senhor. E isso nunca quebrou o coração de vocês. Isso nunca realmente fez com que você olhasse para dentro de si mesmo, contemplando as trevas do seu coração. Você continua fazendo as mesmas coisas todos os dias. Você continuou tendo a mesma vida todos os dias. E a dureza do seu coração impediu, essa dureza voluntária impediu que você ouvisse a voz de Deus te chamando a realmente purificar-se no sangue de Cristo e ter comunhão com Ele. Você durante toda a vida rejeitou isso. Você considerou que a sua forma de vida em trevas era o melhor que você podia provar. Você fechou seus ouvidos a vida inteira para Deus. O verso 19 diz que isso levou-os, havendo perdido todo o sentimento, se entregarem à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Ao haverem perdido todo o sentimento, ele diz, vocês se tornaram insensíveis. Nada mais tocou o seu coração. Deus fez todo o possível, mas o seu coração nunca se moveu. E como o seu coração nunca se moveu em direção a Deus, você se entregou à dissolução, a toda forma de imundícia do pecado. Você fez isso de forma ávida. Sabe o que é agir com avidez? Nada sacia sua fome. Você tem fome pelo pecado, fome pela impureza, fome pela podridão, para com avidez cometerem toda a impureza. Tudo que era podre era aquilo que alegrava o seu coração. Tudo aquilo que era imundo era aquilo que lhe dava prazer. Tudo aquilo que era podre, literalmente como porcos na lama, é assim que vivíamos antes de andarmos na luz. Mas o que aconteceu então? Colossenses 1,13 diz, o qual, ou seja, Deus, Ele nos tirou da potestade das trevas, ou seja, Ele nos tirou debaixo do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem fez isso? Deus. Não fomos nós que fizemos isso. Nós cremos nele, nós demos ouvidos à palavra dele. Então ele nos tirou debaixo do poder das trevas e nos transportou, nos levou, mudou o nosso lugar. Agora nós estamos dentro do reino do seu Filho. Não é mais a autoridade do pecado, mas a autoridade de Jesus Cristo sobre a nossa vida. E o próprio Senhor Jesus, ele demonstra isso em Mateus 7 ao dizer, ele vai exemplificar isso. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Agora Jesus, ele exemplifica essa verdade dizendo, o caminho que conduz à morte, ele é espaçoso. O caminho das trevas não tem lugar para você tropeçar. Ele é limpo, espaçoso,
ele é grande, cabe muita gente. Você tem muita comunhão nesse caminho e ele vai conduzi-lo à perdição. Há muitos que andam por ele, mas a porta da salvação é estreita e o caminho da luz apertado. Sabe o que Jesus está ensinando? Ele está ensinando sobre esse andarmos na luz. Ele nos levou agora de um caminho espaçoso que conduz à perdição a um caminho apertado que conduz à vida. Isso é andar na luz. Se essa ilustração ainda não lhe ajuda a entender o andar na luz, talvez Efésios 5 vai ajudá-lo. Efésios capítulo 5, versos 8 a 10 diz: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Ele disse, num dia, num tempo da sua vida, você andou em toda a podridão do pecado. Num tempo você andava nas trevas, mas agora Deus te fez luz. A luz dele raiou sobre você. Agora ande como filho da luz. E ele então diz nos versos 9 e 10, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Este caminho da luz é um caminho onde nós andamos aprovando o que para Deus é agradável. Agora, ao invés da imundícia, nós provamos da santidade de Deus. Ele purificou a nossa vida, ele nos transformou, ele nos tirou da escravidão do pecado. E agora, 1 Pedro 2,9 vai dizer o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem são aqueles que estão andando na luz? Todos os salvos em Cristo. Você é um salvo em Cristo? Deus o chamou a andar na luz. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, Ele nos tirou do caminho das trevas e Ele nos colocou neste caminho da luz. É o seu caminho, o caminho onde Deus é luz. Você foi tirado da imundícia do pecado e trazido, então, à comunhão com Deus. E eu quero terminar com algumas considerações a respeito dessa verdade. Essa verdade sobre o caminho da luz, o caminho da salvação, a comunhão com Deus, é uma verdade àqueles que creram em Cristo. Então, nenhum perdido tem lugar nele. Não. Não há como um perdido se aproximar do caminho da luz. Não há como um perdido provar das bênçãos do caminho da luz. Não há como um perdido provar da comunhão do caminho da luz. Ele não prova nada disso. Ele não sabe o que é isso. Ele está morto para isso. Se você não conhece Jesus Cristo como seu Salvador, se Deus ainda não iluminou seu coração para que você contemple a imundícia da sua vida e a pureza de Jesus Cristo, você não sabe nada sobre o caminho da luz. Você não sabe nada sobre o que é andar na luz. Você continua, como Efésios 4,18 diz, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Esta é a verdade. Agora, se você conhece a Jesus Cristo, mesmo que a sua vida seja em fraqueza, em imperfeição, talvez em negligência, você continua a andar na luz. Você jamais voltará ao caminho das trevas. Você jamais voltará ao caminho onde reina o pecado. Por mais fraco e negligente que um crente seja, ele está andando na luz de Cristo. Por mais fraco, negligente, imperfeito, preguiçoso que um crente seja, uma vez que ele adentrou debaixo da luz de Cristo, isso jamais vai mudar. Agora tem algo a dizer. Se você tem andado neste caminho da luz de Cristo, significa que primeiro você reconheceu a sua condição anterior. Significa que primeiro você reconheceu que você estava andando no caminho errado. E agora Deus te levou a andar num caminho perfeito, o caminho debaixo da sua luz. Eu creio que 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 11, nós terminamos com esse verso, nos exemplifica o que significa andarmos na luz.
Olha o que diz o verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então ele diz assim, olha, vocês não sabem que aqueles que estão andando no caminho das trevas não vão herdar o reino de Deus? Vocês não reconhecem que as pessoas deste mundo que estão andando debaixo do poder de Satanás, do poder do seu coração pecaminoso e deste mundo, eles não têm parte com Deus. Eles não têm escolha a respeito de Deus. Eles escolheram andar por um outro caminho. Por isso, não erreis, diz o verso 10. Nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eles não vão andar com Deus. Eles não têm comunhão com Deus. Eles não conhecem a tão grande salvação de Deus. Mas olha agora para o verso 11. E é o que alguns têm sido. Quem são aqueles que andam na luz do Senhor? Homens que antes de conhecer a Cristo viviam desta forma. Mas o que Deus fez então? Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Qual é a prova que você anda na luz de Cristo? Como você me prova nesta manhã que você está andando na luz? Que você deixou o caminho das trevas, da perdição, que você deixou o caminho imundo dos pecados para realmente andar debaixo da luz de Cristo. Você foi transformado. A luz de Deus transformou a sua vida. Você continua fraco e débil, mas uma verdade aconteceu. Eu dei ouvidos a uma verdade. E essa verdade entrou no meu coração de tal forma que eu não consigo mais ser quem um dia eu fui. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É isso que nós vamos falar na próxima explanação. Você pode dizer no seu coração, um dia eu amei tudo isso. Um dia eu amei essa podridão. Um dia eu amei esse nojo do pecado. Um dia eu amei essa podridão e imundícia do pecado. Mas um dia Jesus Cristo Deus iluminou o meu coração de tal forma, e eu vi a verdade como eu nunca havia visto, e eu simplesmente não consigo mais voltar para isso. Deus transformou-me. Essa é a verdade sobre você. Porque se isso não é verdade ainda, você não está andando na luz como Ele na luz está. Se a verdade do Evangelho não mudou os seus pensamentos e o seu coração, você ainda não anda na luz. Você continua perdido em seus pecados. Mas se a bendita voz do Evangelho dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você encontrou descanso em Cristo? Você saciou sua sede em Cristo? Você matou a sua fome em Cristo? No dia em que Deus iluminou o seu coração com a verdade do Evangelho, você saciou-se em Cristo? O Senhor Jesus Cristo diz que Ele é uma fonte que jorra para a vida eterna. Não é um copo com algumas gotas de água. Não é um copo com 1 ou 2 goles de água. É uma água que brota e ela é tão abundante que nós a bebemos, nós nos encharcamos nela. Ela sacia a nossa sede, limpa-nos do nosso pecado. Foi isso que aconteceu. Quando Deus te levou a andar na luz, você disse, como é que eu não conhecia esse lugar antes? Como é que eu não vi essa verdade antes? Eu perdi anos da minha vida na imundícia do pecado, mas quando Deus iluminou o meu coração, mostrando-me Jesus Cristo, eu descobri toda essa verdade. E isso transformou a minha vida, que tenha transformado a sua.
Se você anda na luz, você sabe do que eu estou dizendo. Mas se tudo isso parece fantasia, você precisa dar ouvidos ao Evangelho. Você precisa destampar os ouvidos, para que a verdade do Evangelho entre lá dentro, fale profundamente ao seu coração, te leve a contemplar a tua imundície e o teu pecado, para que você seja purificado pelo sangue de Jesus. Quando João escreve isso, eu creio que é isso que ele quer que nós saibamos. É isso que João quer que nós abramos os nossos ouvidos, para que ele tenha certeza, e todos nós tenhamos certeza, que o Evangelho chegou aonde ele tem que chegar, no mais profundo do nosso coração, transformando e saciando a nossa vida. Vamos fechar os nossos ouvidos, vamos fechar os nossos olhos, não feche os ouvidos.